Bom dia com Jesus. Amém. Amém. Isso quer dizer assim seja. Muito obrigado. Hoje vocês responderam meu bom dia à altura. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler aos Hebreus, capítulo 11. E vamos, nesta manhã, começar nossa meditação na mensagem intitulada Pela Fé, Moisés. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, nossos irmãos lá em Ubiratã, e a todos, que Deus continue nos abençoando. Nós vamos, nesta manhã, meditarmos na palavra de Deus, e enquanto nós queremos vos falar, quero que você dê toda a sua atenção e veja, entenda se Deus está falando contigo. Não pense como aquele irmão que dizia consigo mesmo: se o irmão fulano estivesse aqui hoje. Tinha chovido e o irmão fulano não foi. E ele estava sozinho na igreja. Aí o pastor aproveitou usar o chicote, né? Aí ele pensava consigo: se o irmão fulano estivesse aqui. Né? Para ele não pegava nada, né? Vamos ler, começando com o verso 23. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém. Senhor Deus, em cuja presença nós estamos, a quem devemos tudo que somos, pois sabemos que até mesmo esse arzinho que nós respiramos vem do Senhor. Ó Deus, aceita, Pai, a nossa gratidão, aceita o nosso culto nesta manhã, honre a fé de cada um dos teus filhos que se despertaram neste primeiro dia da semana, com o desejo em seus corações de vir à casa do Senhor. E a casa do Senhor é o lugar de correção. Porém, ó Deus, esta correção não é para o nosso bem, mas melhor para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Não é para nos matar, mas é para nos dar vida. Então fale conosco, Pai. Nós oramos e nos entregamos tudo o que somos nas mãos do Senhor, pela fé no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos. Bom, alguém nos pediu a mensagem olhando para o invisível, e nós pedimos aos irmãos trazer algumas para nós, lá de Goiânia, e nós temos algumas em nossas mãos. Poucas, né? Poucas. Mas, meus amados, como nos diz o profeta,
viemos à casa do Senhor, não é para sermos vistos, né? Não é para visitarmos, não é para mostrar a classe de roupa que vestimos, né? E etc, etc. Mas temos vindo para examinar a salvação da nossa alma, à luz da palavra de Deus. E melhor, temos vindo para examinarmos o nosso arrebatamento, porque estamos de posse disto. Esta mensagem que Deus tem nos enviado é para precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e preparar um povo para esse grande evento que tomará lugar num destes dias. Agora, não sabemos o dia e nem a hora, porém, cremos, não é? Estamos aqui porque cremos que Ele virá. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Agora, me fez lembrar de uma coisa. No parágrafo 9 desta mensagem, pela fé, Moisés, irmão Branham fala que aquelas visões que ele teve no ano de 1963, naquele domingo do mês de junho, né? Então, todas elas têm se cumprido. Ele disse que o carro, bolha de plástico, estava já em andamento. Estava faltando apenas a mulher presidente nos Estados Unidos. É só o que faltava. Então, nós temos uma lá que ela não é presidente, né? Mas é vice-presidente. Então, nós vemos que tudo tem se cumprido. A hora tem chegado, Jesus está voltando. Agora, amados, eu creio que todos nós estamos de bem com Deus. Estamos de bem com o Senhor Jesus Cristo. E temos vindo à sua casa em amor com Ele. Não somos constrangidos ou constrangidos por ninguém. Mas viemos porque há algo dentro do nosso coração pulsando. E assim sendo, nós amamos ao Senhor. E por isso estamos aqui, para junto nós adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Agora vamos lembrar que o irmão Branham disse que para ficar com Deus, você tem que ficar em amor. Porque Deus é amor. Então, para ficar com Deus, você precisa ficar em amor. E ele diz, se você não ama, você não pode ter fé. Aquele casal que não ama um ao outro, eles não podem ter confiança um no outro. É verdade. Se o esposo não ama a esposa, ele não tem confiança nela. Se ela não ama o esposo, ela não tem confiança nele. Aí a mínima coisa que acontece, como diziam os antigos, né? É aquela coceira na canela. Fica coçando a canela, não é, irmão Dionísio? O senhor era desse tempo? É? Muito bem. E tem mais uma coisa. O amor é um incentivo da fé. Então, se você não tem amor, você não pode ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui no verso 6, de aos Hebreus 11, onde nós acabamos de ler, a Escritura nos diz: ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Amém. Agora, antes de nós entrarmos propriamente na mensagem pela fé, Moisés, vamos dar uma olhadinha aqui na mensagem, olhando para o invisível. Não era para falar o nome da mensagem. Deixar o povo se virar, né? Procurar. Mas ouçamos isso aqui. Nós estamos numa escola. A escola é lugar de ensinamento. E os alunos vêm para aprender. Então vamos aprender com Deus através de seu profeta. Ouçamos isto. É estranho que aquele homem que foi feito, criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. E foi chamado por ele, por Deus, para andar pela fé, crendo no que Deus é estranho que aquele homem escolhesse andar pela visão, pelo que vê através dos olhos naturais. Escolhesse andar pela visão em vez de pela fé. E após a sua formação, o seu ser e tudo que habita nele, no homem, haver ser feito à semelhança de Deus, e Deus é aquele grande Jeová, o qual chama aquelas coisas que não são como se fossem. E o homem foi feito para viver com Deus dessa maneira. Embora ele tenha escolhido andar conforme a sua visão, ele deseja ser o seu próprio patrão. Ele é cheio de si mesmo, ele é cheio de ego. Eu. Meu Deus, ele quer ser o seu próprio patrão. Ele não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Esta é apenas a natureza do homem. Isto foi provado ser assim no jardim do Éden, quando ele perdeu o seu companheirismo com Deus, escolhendo seguir o seu próprio caminho e não tendo ninguém para dominá-lo. Está falando de quem? Está falando dos seres humanos, falando dos homens. E quando se fala do homem, se fala também da mulher. Que foi feito, foi criado à imagem e à semelhança de Deus para viver aqui, crendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode suprir todas as suas necessidades, e o que ele precisa fazer é simplesmente andar na presença de Deus, obedecendo. Mas, então o profeta diz que após a sua formação, e tudo o que nele habita, haver sido feito à semelhança de Deus, e Deus sendo aquele grande Jeová que chama as coisas que não são como se já fossem, o homem tem escolhido andar conforme sua visão, conforme aquilo que os olhos veem. Por isso há um velho ditado que diz: aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Já ouviram isso? Aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Mas o olho vê, e então vem a concupiscência, vem os desejos. Aí a minha mãe dizia assim para nós: olha, quem não quer dar, não inventa.
Quer dizer, não mostra para os outros, não vai sair por aí comendo doce e mostrando para as crianças. Você tem que repartir, viu? Quem não quer dar, não inventa. Então, amados, essa é a maneira, essa é a condição do homem. E você e eu, nós estamos incluídos nisto. Nós vamos tomar a mensagem pela fé Moisés e nós veremos por quê. Muito bem. Mas, então o profeta disse: nem só de pão viverá o homem, assim diz o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E o ser físico do homem é para ser cuidado. É claro, você tem que zelar, né? Pelo seu ser físico, pelo seu corpo. Porque se você não cuida, se você não zela, daqui a pouco você está exalando mau cheiro. Ninguém quer ficar perto de você. Então, o profeta está dizendo, e o ser físico do homem é para ser cuidado. Mas não é este todo o motivo pelo qual Deus o colocou sobre a terra. Porque o que ele faz com este ser físico resulta em muito pouco. É a sua alma que conta. Amém. Não é o ser físico, o homem exterior, não é? Mas é o homem interior, é o homem de dentro, é a sua alma que conta. O homem interior, que é a alma, não veio da terra, ele vem do céu. E esta é a parte eterna do ser humano. E mesmo assim é estranho que ele tente traçar o seu próprio caminho, o homem egoísta. Ele trata de traçar o seu próprio caminho, viver da maneira que ele bem entende, como se não tivesse um Deus que um dia ele vai ter que prestar conta diante dele, né? Seu próprio caminho. E nós encontramos isto assim nas Escrituras. Pois quando um homem escolhe andar de seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. Irmão Brana, o profeta de Deus, nos ensina que Deus tem duas vontades, bem entendido. Uma vontade, que é a vontade perfeita. E se o homem não quer andar pela vontade perfeita de Deus, então Deus tem uma permissão. Então ele tem uma vontade e uma permissão. Quando o homem não quer andar na vontade perfeita de Deus, então Deus permite o homem ir pela sua própria escolha, sabendo que sua escolha determinará o seu destino eterno. Deseja fazer, deixa eu voltar aqui. Pois quando um homem escolhe andar do seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. O homem não deve pensar por si próprio, mas ele deve deixar a mente que estava em Cristo estar nele. Amém. Não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar qualquer coisa contrária a Ele, a Deus. Qualquer coisa contrária ao que Ele, Deus, disse, como se elas não existissem, como se elas não fossem. Não importa o que os nossos olhos alegam. Nós não vivemos através do que vemos, mas vivemos através do que cremos. Que recomendação, não é? Que coisa boa!
Se voltássemos para nossos lares neste momento, levando isso no nosso coração, nós teríamos uma mudança em nossa vida, e uma mudança brusca. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma dita mensagem, veja o tema dela, olhando para o invisível. Não é para as coisas que os olhos podem ver, mas para o invisível. Então, o irmão Branham diz, os pilotos me disseram, os quais pilotam estes velozes aviões a jato aqui, e eles dizem que o avião, chegando a uma determinada velocidade, que ele vibra e sacode. Meu Deus! E parece que os parafusos vão sair dele, que as asas vão sair, até eles, os aviões, atravessarem aquela barreira de som. Então nós sabemos que aqueles fortes motores daqueles aviões, o a jato, por exemplo, que leva 500 passageiros, ele tem que ser acionado o máximo para poder decolar. Mas depois que ele atravessa aquela barreira do som, ele alcança a atitude, o nível. Olha, o profeta diz, mais uma vez, atravessando aquela barreira de som, eles dizem que o avião simplesmente navega tranquilamente. Quando ele atravessa aquela barreira de som, aquele é o obstáculo que está no caminho do avião. Mas quando ele atravessa a barreira do som, então ele desliza suavemente. Agora vem a parte importante. O profeta exclama dizendo, se a igreja deste dia, nós estamos vivendo, amados, no finalzinho dos tempos, no finalzinho da última era, enquanto que muitos irmãos do passado que dormiram no Senhor, há muitos anos atrás, também anelaram para ver esse dia, essa hora. Porém, nós estamos aqui. Muitos de nós não vamos provar a morte. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Aleluia! E juntamente com os ressurretos, então subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então, que hora nós estamos vivendo? Então o profeta diz, se a igreja deste dia pudesse alguma vez orar para atravessar a barreira do pecado e a barreira da incredulidade, elas poderiam gritar a vitória do Deus vivo. Amém. Uma vez atravessando aquela barreira, olhando para o invisível e deixando o mundo vibrar e fazer o que ele bem entende. Dar um adeus para esse mundo de uma vez por todas. Expressar, como disse o apóstolo São Paulo, amados, então é claro, a única maneira de alcançar as bênçãos que nós temos necessidade é buscando-as de Deus, é nos aproximando dele com fé. Ele é o Todo-Poderoso. Se ele vai nos ressuscitar no último dia, ora,
Se ele é o autor da vida, o que é que ele não pode fazer? Então o que nós precisamos é nos rendermos a ele. É deixarmos as coisas que os nossos olhos veem e continuar olhando para o invisível, crendo nas promessas de sua palavra, porque ele vai cumpri-las. Então aqui na mensagem, pela fé, Moisés, deixa eu ver, não é esta aqui não, cadê ela? Está aqui. No parágrafo 35, depois que o profeta fez, depois que o profeta fez a leitura que acabamos de fazer em Hebreus 11, ele disse para nós: eu quero abordar o assunto nesta manhã, escolhendo pela fé. Eu quero abordar o assunto nesta manhã, escolhendo pela fé. Eu quero tomar como texto as 3 primeiras palavras do capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés. E escolhendo pela fé, a maioria das coisas que fazemos, temos que escolher pela fé. E tudo que sabemos que Moisés fez, vale a pena repetir, foi pela fé, não pela visão, mas pela fé. E a razão pela qual escolhi esse assunto nesta manhã para a igreja nesse estado atual é que até mesmo em nossas escolas e ao redor, temos tido tanto ensinamento científico. Meu Deus! Nesse dia, nesse momento atual, nesse mundo em que nós estamos vivendo, podemos dizer um mundo científico. Isso é ensinado em nossas escolas, e esse espírito científico nos rodeia. E acaba envolvendo muita gente nisso. Aí, pastor Albertino certamente está com mal de Alzheimer, né? Está caducando o velhinho. Também quase 90 anos, está querendo mais o quê? Aí ele sempre diz assim, será que nós não estamos navegando no barquinho do inimigo? Para onde nós estamos indo? Para onde ele nos levará? Então o profeta dizendo, até mesmo em nossas escolas e ao redor, temos tido tanto ensinamento científico. Por causa desses ensinamentos científicos, temos afastado as pessoas da fé. Misericórdia. Vocês se lembram da mensagem Olhe, que nós meditamos há pouco? O profeta dizendo que toda a armadura de Deus é sobrenatural. São coisas que os olhos não podem ver. É invisível. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. O profeta dá um exemplo: o amor, o gozo, a paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, o Espírito Santo, tudo é invisível. Então, isso não é provado pela ciência.
A ciência discorda da fé e a fé discorda da ciência. Olha, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. O irmão Branham diz, se você é um cristão e você diz, ver é crer, você nunca pode ser um cristão se acreditar nisto. Ver é crer. Não é uma propaganda natural, propaganda comercial. Venham ver para crer. Aqui é diferente, com Deus é diferente. Você tem que crer para ver. Então, se você é um cristão e você diz ver é crer, você nunca pode ser um cristão se acreditar nisto. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não pode ser um cristão e precisar de ver a coisa. Então, o irmão Branham está nos mostrando que, pelos ensinamentos científicos, temos afastado as pessoas da fé. Agora, a fé não é provada pela ciência. Fé é o que a ciência não vê. E nós, se alguma vez perdermos esta grande fé, então estaremos totalmente em trevas. Se nós, alguma vez, se algum indivíduo perder a fé em Deus, ele estará vivendo em trevas. Não importa quão bem sejamos educados. O doutor fulano de tal, o doutor ciclano tem tantos diplomas, e etc, etc. Ele estudou, ele se evoluiu, ele cresceu na ciência. Mas, e o fim? Então, a fé discorda da ciência, a ciência discorda da fé. Isso as coloca no limite uma da outra. Então devemos fazer uma escolha tal como Moisés fez. Pela fé nós cremos. Amém. Agora, se perdermos a fé, então nunca teremos uma oração respondida por Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele, é necessário que creia que ele existe e que ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam, que ele é o dono de toda a bênção. Agora, se aproximamos dele com aquela fezinha, né? Nossa oração não passa do teto. E muitas vezes nós oramos fazendo um teste, fazendo uma prova, fazendo uma tentativa. Se der certo, tudo bem. Se não der, também tem importância. Conta-se que um camarada leu São Marcos, capítulo 11, acho que é por aí, ou 7, e tinha um monte bem na frente de sua casa, uma montanha, uma serra, e aquilo estorvava muito a sua visão, né? Está escrito aqui que até as montanhas se movem. Então ele orou e disse, ó, montanha, amanhã eu não quero você aí não, viu? Quem sabe até disse, estou dando ordem com a palavra de Deus. Está escrito aqui, ó. Fechou a porta e foi dormir. Aí no outro dia de manhã ele levantou e disse que foi abrindo a porta bem devagarinho, assim, foi indo devagarinho para ver se a montanha estava lá ou não. Aí estava do mesmo jeito, falou, eu já sabia que não ia sair mesmo. Eu já sabia que não ia ser curado mesmo. Sabia que essa doença, essa dor não ia desaparecer. Que Deus nos ajude a nossa fé.
Se perdermos a fé, então nunca teremos uma oração respondida por Deus. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, se perdermos a fé, nossas orações serão anuladas. Não chegamos a lugar nenhum. Então, tudo que podemos pensar nesta manhã, é nos apegar à fé. Então, se perdermos a fé, todas as nossas esperanças se vão. Se perdermos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê, pois as coisas que você vê são todas perecíveis. Tudo é passageiro. Porém, o que nós cremos pela fé, que Deus tem preparado para nós uns céus, que Deus tem prometido para nós uma vida eterna, que Deus tem prometido para nós que a sepultura não é o fim, haverá uma ressurreição e provou isso em Jesus Cristo. Então, amados, não importa o que aconteça, não importa o que os nossos olhos naturais possam nos mostrar. Abraão não olhou para aquilo que os olhos naturais podiam ver. Porque se ele tivesse olhado somente para as coisas que os olhos podiam ver, ele olharia para sua esposa Sara e viria uma velha de 90 anos, arrastando o chinelinho, quem sabe com um Charles colocado no pescoço, pisando na ponta dele lá embaixo, porque o velho é assim mesmo, só dá atrapalhada. Posso dizer isso aí de boca cheia, porque eu já estou velho também, né? Faleceu uma... Bom, deixa quieto. Eu disse assim, morreu de velhice. Alguém fala assim, não, mas tinha só 86 anos. Eu falei, eu também estou com 86. Meu Deus. Então, Abraão, se ele olhasse, se ele visse as coisas somente pelo prisma natural, ele olhava para Sara, coitadinha da Sara, né? Olhava para si mesmo, a Bíblia diz que ele se considerava tão bom quanto morto, né? Então ele tinha descrito da promessa de Deus, mas ele não olhou para isso não, ele olhou para a promessa. Deus é Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nós devemos olhar para a promessa, Deus é Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. E o que está acontecendo ao nosso derredor é simplesmente para estorvar a nossa fé. Precisamos ser cuidadosos, orar e vigiar. Então vamos continuar com o profeta mais um pouquinho. Então vamos guardar isto. Tudo o que podemos pensar nesta manhã é nos apegar à fé. Eu me lembro uma vez, em uma escola dominical, o irmão Jair estava sentado ali. E eu disse para ele, ô irmão Jair, se a fé fosse comprada no mercado ou na farmácia, o senhor venderia a sua propriedade, compraria tudo em fé para nós, né? Deus o tenha, nosso amado irmão, né? Mas não se compra no mercado, não se compra na farmácia. A fé só é adquirida através de uma fonte, e essa fonte é Deus. Ele é o autor e consumador da mesma. Então é buscar com fé naquilo que Ele prometeu. Senhor, enriquece a minha fé. Dá-me a fé de Abraão, Senhor. Dá-me a fé de Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele seria o neto de Faraó. Ele seria o próximo Faraó do Egito. Ele estaria sentado no trono. O profeta diz que ele estava com um pé no trono.
Mas ele escolheu, ele preferiu mais os vitupérios de Cristo, as vergonhas de Cristo, como maior riqueza de que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Agora, tudo isso ele fez por quê? Porque tinha em vista a recompensa. Amém? A recompensa é muito grande. A recompensa é de uma vida eterna. Não mais envelhecer, não mais adoecer, não mais sentir uma dor, não mais derramar uma lágrima. Estamos de volta ao Éden restaurado, aonde Adão e Eva viviam em paz. Meu Deus, ajuda, Senhor, a nossa fé. Tudo que podemos pensar nesta manhã é nos apegar à fé. Porque se perdermos a fé, todas as nossas esperanças se vão. Se perdermos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê. Pois as coisas que você vê são todas perecíveis. Tudo vai ficar aqui. Se olhamos para alguma grande pessoa, um grande ministro, ou alguma grande congregação, todos estes perecerão algum dia. Se olhamos para uma grande nação, ou uma grande arma, todas elas perecerão algum dia. E então devemos viver pela fé daquelas coisas que a ciência não explica. Vou repetir, então devemos viver pela fé daquelas coisas que a ciência não explica. Daquelas coisas que a ciência não explica. A ciência não pode explicar a fé. É pela fé que cremos. Agora, nós perdemos nossa glória se perdermos a fé. Agora, se nós afastamos da fé, levaremos a igreja para um reino intelectual. Por isso nós temos que bater nesta tecla. Temos que bater nesta tecla. E aqueles que deverão ser atingidos por Deus, eles serão atingidos. E aqueles que não serão, não serão. Você não pode fazer algo que Deus não faz. Uma coisa que Deus não quer. E muitas vezes acredita-se entre as pessoas que, porque uma congregação era grande, eles tinham grandes igrejas, grandes torres, e um grande número de pessoas, muitos membros na igreja, não é? Milhares, bem vestidas e arrumadas, e muitas finanças, que se eles possuíssem tais coisas, nós muitas vezes pensamos que isso era um exemplo que essa certa igreja deveria ser inspirada. Um exemplo que aquela grande igreja está dando para as demais. As demais deveriam se inspirar ali. Ou muitas vezes nós referimos a diferentes ministros que vão ao campo missionário e têm grandes reuniões com multidões, e pensamos às vezes que eles são os sinais de inspiração. Mas isso não é totalmente verdade. Isso é inspiração humana. É uma inspiração científica. Que coisa boa, né? Só o profeta de Deus podia dizer uma coisa dessa, não é? Às vezes nós vemos um pregador aí que... Opa! Eu gostaria de me inspirar nele.
Você tem que gostar de se inspirar em Cristo, se inspirar no Espírito Santo. Mas a verdadeira inspiração vem de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça sua palavra, obedeça seus ensinamentos. Viva em amor com Ele. Olha, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Confie em Deus, não confie em si próprio, não confie no seu dinheiro, não confie nos seus bens materiais, confie em Deus, confie em Jesus. Na mensagem final, no parágrafo 3, o irmão Branham diz assim, que não importa quão próspero chegamos a ser nesta vida, sem Cristo perderemos tudo. Tal como o doutor e o canoeiro. O canoeiro estava atravessando o doutor para uma determinada ilha para atender um doente. Então, logo o doutor embarcou, começou a humilhar o canoeiro. Você tem escolaridade? Não, eu nunca estudei, não sei nem assinar o nome. Ih, rapaz, você não sabe o que é bom da vida, viu? Aí começou a dizer, eu estudei primária e fiz o colégio e fui lá, passei na UEM em primeiro lugar, né? Estudei a medicina, e sou médico e tal. E o canoeiro está só remando o barquinho, e de repente o barquinho bateu numa pedra e começou a entrar água, e o canoeiro perguntou para o doutor, doutor, você sabe nadar? O doutor disse, não, nunca aprendi. Falou, então tudo que o senhor aprendeu não vai valer nada, viu? Que agora nós estamos no mato sem cachorro. O canoeiro sabia nadar, era pirangueiro velho, quem sabe nasceu na beira do rio, saiu como um peixinho, né? O profeta diz, não importa quão próspero cheguemos a ser nesta vida, sem Cristo perderemos tudo. É verdade. Que Deus nos ajude. Mas a verdadeira inspiração vem de fazer a vontade de Deus, vê? Seja um ou apenas um punhado. Se é uma igreja grande ou pequena, não importa. Se é um grande eloquente orador ou apenas um homem que mal conhece o ABC, não importa. Depende da mensagem que ele está trazendo. Se é inspirada pela palavra de Deus ou é inspirada por concepções intelectuais de inspiração humana. Algumas pessoas podem ser inspiradas por causa de um orador eloquente. Isso não está certo. Às vezes eles são inspirados porque o homem é tão treinado que poderia provar o seu ponto de vista. Isso não significa que seja de Deus, vê? Somente através da imortal e eterna palavra abençoada de Deus que podemos receber inspiração. E isso é dado pelo Espírito Santo. Pela fé, nós a recebemos. Amém. Então, agora no parágrafo 56, ele diz, agora pensemos em Moisés. Mas nós vamos parar por aqui. Pensemos em Moisés. Ei, Moisés, que escolha, rapaz, que você fez. Olha, a Bíblia está dizendo para nós
Pela fé, Moisés, sendo já grande, já tinha sabedoria, sabia discernir entre o certo e o errado. Sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. E quando lemos São Mateus, capítulo 17, quando Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu lá para o monte, e lá Jesus transfigurou-se diante deles, e uma nuvem os cobriu, e apareceu Moisés e Elias lá na nuvem, falando com Jesus. De maneira que Pedro e João disseram: olha, Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Se esqueceram deles, né? Tinha que fazer um para eles também, né? Mas quem sabe eles pensaram: nós ficamos juntamente com vocês. Meu Deus. Então, amados, 800 anos depois, Moisés foi visto vivo lá no Monte da Transfiguração. Que escolha ele fez! Que escolha! Para os olhos naturais, no momento, Moisés estava dando murro em ponta de faca. Moisés estava fora de si. Mas ele estava olhando para o invisível. Aleluia! Bondoso Deus, dá-nos esta fé, Senhor. Dá-nos o discernimento real, verdadeiro, o discernimento pelo Espírito Santo do Senhor, para que então possamos discernir entre uma coisa e a outra, discernir entre essa vida terrestre e a vida eterna que o Senhor tem nos prometido. Podemos sim, ó Pai, vivermos aqui neste mundo, porém uma vida separada do mundo. Como o Senhor Jesus disse orando lá em São João 17, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E eu rogo, Pai, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-nos do mal, Senhor, e ajude-nos a andarmos somente segundo a Tua palavra. Nós oramos agradecidos por esta manhã. Obrigado, Pai, pelo mensageiro que o Senhor tem nos enviado. Obrigado pela sua maneira de prover as coisas. O Senhor proveu este alimento para nós. Nós damos graças a Ti no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.